O TV Câmara Entrevista está de volta. O assunto de hoje é sobre violência contra a criança e o adolescente. E para essa discussão, estamos com a conselheira tutelar Edlamara Water. Voltando aqui para o nosso bate-papo, hoje Jacareí conta com apenas um conselho tutelar. E isso é suficiente para a demanda aqui da cidade? Não. O CONANDA recomenda a cada 100 mil habitantes um conselho tutelar. Jacareí já passa de 240 mil habitantes e ainda continua com um conselho tutelar. Mas isso acaba gerando um prejuízo, porque a demanda é grande, muita da demanda que nos chega não é nossa atribuição, mas a gente precisa parar para atender o que chega. E aí, com a ausência desse segundo conselho, ou segundo colegiado, né, cada conselho é composto por um colegiado, acaba sendo um prejuízo e uma violação de direitos também. E é uma discussão que a gente vem, uma luta que a gente vem travando já há um certo tempo e não tem se alcançado o sucesso, né? Precisa sim de uma vontade política para isso, precisa envolvimento de todos, a gente busca contatos com os vereadores, busca com o Ministério Público, divulga para a população, quando a gente está nos atendimentos ali, explica, mas para o próximo ano não tem previsão, né, no orçamento. Não vai acontecer para o ano que vem, provavelmente o ano que vem vai reiniciar a discussão para que se implante, espera-se, né, a gente está esperando o tempo inteiro, para o próximo pleito já vir colocando-se 2 colegiados, para que a gente consiga ser mais efetivo, ter um trabalho ofertado com mais excelência, coisa que hoje fica precarizado. A gente fica tratando muito das questões urgentes e tudo que chega lá é urgente e acaba não fazendo o papel efetivo que é do conselho, que é levar a comunicação para todo mundo, né, mostrar o que é o papel do conselho e não ficar ali atendendo as questões individuais. E quais estratégias o Conselho Tutelar eles têm utilizado para atender a alta demanda com apenas uma unidade em funcionamento? É muito difícil porque a gente teve problemas com o administrativo, a gente depende de um administrativo que era deficitário, poucos funcionários e chegam a documentação, muitas das questões chegam por e-mail, o e-mail ele é selecionado para ter as distribuições, acaba informações passando sem chegar ao nosso conhecimento. Então existe essa fragilidade também administrativa e a gente não tem um sistema que contabilize, a gente precisa também levar informações quais são os direitos mais violados, qual é a população, qual o local, qual o bairro, se é menino, se é menina, o tipo de violência. Essas informações fica difícil da gente anotar por conta de não ter um sistema efetivo que faz essa contabilização e dificulta para a gente fazer também, né? A gente não tem uma estrutura boa, existe uma demanda avassaladora e aí cobra-se muito do Conselho Tutelar, mas pouco se proporciona de condições de trabalho, inclusive, né? E quais são os prejuízos mais visíveis, né, para as crianças e para adolescentes, que são as maiores vítimas disso tudo, dessa carência estrutural? Acaba sendo prejudicado. Conforme eu falei, tem muitas questões que são urgentes ao mesmo tempo. E quando existe um conselho, porque o conselho tutelar ele não age sozinho, ele não é serviço, ele requisita serviço. Então, muitas das coisas que a gente precisa levar ao conhecimento de que as pessoas elas precisam buscar a própria comunidade, chega-se ao conselho conflitos familiares, mães que não sabem lidar com o comportamento rebelde dos filhos, que é o adolescente em desenvolvimento, que muitas das vezes não consegue, não assimilam as regras que os pais tentam colocar, buscam a gente quando tem um serviço social na comunidade.
né? Eles precisariam buscar o serviço ali. A saúde chega informações de violência que já precisava ser articulada já com a assistência social, articula com a escola, precisava ter uma conversa entre os serviços para poder chegar ao conselho que efetivamente é do conselho, mas não, é o contrário, chega-se tudo ao conselho, aí acredita-se que a ação, que o serviço que vai ser realizado vai ser para nós, não é, o serviço é para a comunidade, é para a criança, para o adolescente, e quando nega-se ali, ou oferta de maneira precária, é o Estado o primeiro violador. E a gente identifica muito isso, né? Às vezes acreditando-se que a ação do serviço vai acontecer a partir do momento que se aplica a medida. Quando se aplica a medida, é porque, quando a gente requisita uma medida, é porque aquele serviço que deveria ter sido ofertado naturalmente, não foi. Então, esse prejuízo acaba recaindo sobre a criança e adolescente, e a gente identifica isso, mas se vê de mãos atadas para poder articular isso daí. O Conselho é um órgão político articulador. Chegaria para a gente movimentar a rede para que acontecesse essas conversas entre todos os serviços, mas muitas das vezes não, chega para a gente precisa requisitar o serviço e aí perde-se muito tempo de algo que, se já está na comunidade, já seria contemplado, né? E no dia a dia, quais as principais dificuldades que vocês enfrentam, que vocês veem? Dificuldade em que aspecto? Estrutural, dificuldades de trabalho, tudo que envolve o trabalho de vocês. Isso tudo é uma dificuldade muito grande para a gente, porque a gente tem que o tempo inteiro estar falando que o que é do outro, direcionando o papel de cada um. Se todos tivessem consciência do que é o papel de cada um, porque a gente tem limite de atuação, e nem tudo que chega para a gente é para a gente atuar, e menos ainda executar o serviço. A gente aplica medidas para o serviço executar, não para a gente. O Conselho é um órgão que funciona de maneira permanente, mas essa permanência é no sentido de que, uma vez instalado, não pode se tirar. Os serviços precisam acontecer também permanentemente. A gente tem uma saúde permanente, né? A gente tem as UPAs funcionando, a gente tem a segurança funcionando permanentemente, mas o social tem uma oferta, e a gente entende que é uma oferta irregular, porque muitas das ações, o profissional que tem que estar ali naquele momento de alguma violação é um assistente social. Mas como não se tem, acaba sendo o conselheiro tutelar em pessoa, fazendo uma função pública, usurpando uma função pública, que é crime. O artigo 328 do Código Penal traz como sendo crime. A gente está no local sem saber o que vai fazer, porque um assistente social estudou para ser o que é, tem técnicas, estratégias, não que ele vá fazer uma transformação naquele momento, mas pelo menos ele vai ter um diagnóstico para subsidiar o Conselho Tutelar com informações para a gente entender a medida de proteção adequada. Não adianta aplicar medida de proteção aleatória, a gente precisa do diagnóstico minimamente para poder direcionar. Às vezes o próprio técnico ali, o profissional, ele vai articular. Se está numa situação que requer uma saúde, a criança sofreu uma violência física e precisa de um médico, ele vai articular com a saúde, ele precisa da segurança pública, que houve essa violação lá de violência física, por exemplo, vai chamar a segurança pública para atuar. Na prática, outra questão, o que acontece com a gente é abandono de incapaz. Abandono de incapaz é crime. E as pessoas ligam para o conselho para dizer que a criança está sozinha em casa. A gente precisa orientar as pessoas para ligar para a polícia. Liga-se para a polícia, pelo fato de ser criança, devolve para a gente. Não, a gente não vai fazer isso. Segurança pública precisa ir lá e fazer o papel dela, e naquele momento que seria importante um assistente social para poder dar um suporte. Muitas das vezes não tem, fora do horário de expediente, né, e as violências acontecem qualquer hora do dia, qualquer dia, sábado, domingo, feriado, enfim, mas não tem. E aí faz o contato com o Conselho Tutelar e a gente
precisa desse suporte, que existe um plantão de assistente social, por exemplo, mas para atender calamidade pública ou questão de óbito, né, para esse auxílio, um auxílio funeral. Mas para criança e adolescente, que é uma prioridade, não existe essa política no município de Jacareí, por exemplo, o que seria importante. E aí o que não pode acontecer é o conselho tutelar trabalhar isoladamente, e é o que acontece na prática. E a gente isoladamente executando um serviço que não é nosso, né, sem um suporte para tomar decisões que envolvem a vida de uma criança e de toda uma família. Por que está sozinho? Não sei, de repente a mãe precisou, foi a um lugar próximo e já voltou, e alguém já denunciou, não deu tempo. Não deve deixar, existem riscos, mas, por exemplo, por que está lá? Ela não tem uma rede de apoio, não tem um familiar, a comunidade não se auxilia nesse aspecto, coisa que acontecia antigamente, existia muito, uma mãe ficar olhando os filhos brincando pela rua. Hoje é uma dificuldade maior, na comunidade acaba tendo, mas na maioria das vezes não, denuncia em vez, esquecendo-se que é dever de todos promover a proteção, né? É um dever da família, que são os primeiros, são mais próximos, da sociedade, da comunidade, da sociedade e do poder público. O poder público é o último nessa linhagem que eu passei, mas só que também identifica o poder público como primeiro violador de direitos. Se não tem uma creche, por exemplo, a mãe precisa trabalhar, uma mãe solo, não tem com quem deixar o filho, acaba sendo compelida a deixar o filho sozinho. Então, houve uma violação, identifica-se a responsável, a mãe solo, como violadora, sim, mas o Estado também é um violador, porque ela tentou uma vaga e não conseguiu, ou foi ofertada a vaga de uma creche de um lugar que seja distante e ela não consegue conciliar. Então, são várias questões que precisam ser analisadas e cada caso individualmente, né? Não tem uma regra fechada, não é engessado e precisa ser analisado caso a caso. E como você está falando que precisa ser analisado caso a caso, e são muitos casos, no seu ponto de vista, quais avanços poderiam haver se a cidade tivesse 2 conselhos tutelares, assim como prevê o CONANDA? O avanço seria no sentido da gente identificar qual é o local onde existem mais direitos violados, onde existem lacunas para poder trabalhar e buscar a implementação de política pública faltante, ou então identificar as ofertas que estão irregulares. Essa que eu falei, por exemplo, é uma oferta irregular, que não contempla criança e adolescente, quando seria prioridade absoluta contemplar. Então, com 2 conselhos, a gente consegue integrar mais comissões, nos capacitarmos. Até isso é uma dificuldade, a capacitação precisa ser continuada. A gente não teve uma capacitação ainda que contemplasse as necessidades. A gente teve, logo que terminou o processo, a gente está em 2025, mas teve em abril do ano passado, teria uma esse ano que cancelou, mas não aconteceu, e a capacitação também precisa ser por todos o sistema de garantia de direito, todos, a saúde, a educação, o magistrado, Ministério Público, delegados, enfim, todos precisam se capacitar para entender o papel de cada um e o limite de atuação de cada um, porque na prática, tudo que diga respeito a criança e adolescente, mesmo que precisa de uma atuação profissional, atribui-se ao conselheiro tutelar que não tem aquela formação, mas que acaba sendo compelido pela pressão que sofre para fazer um papel que não é dele. E de que forma vocês têm tentado aumentar e fortalecer também essa estrutura atual? A gente tem se preparado por conta, a gente busca informações, estuda, por conta, né? O que tem de conhecimento a gente vai buscando fora, né? Hoje tem muitos meios da gente buscar esse conhecimento, né? Mas a gente também leva o conhecimento, a gente está se dialogando, a gente se aproxima, a gente leva as informações para o judiciário, a gente já se reuniu com o juiz explicando o papel do conselho tutelar, que também ali existe um certo desconhecimento, né, e a gente apresentou o que a gente leva para
nas reuniões, a gente tenta levar em cada serviço que a gente precisa, que a gente tem uma relação direta, a gente vai divulgando. E boca pequena mesmo, as pessoas vão lá, né, a gente vai passando, conforme a gente notifica e trata a questão, a gente vai apresentando o que é o papel do conselho também, nas escolas, quando tem oportunidade chama a gente. E isso a gente precisava estar mais à frente, né, levar essa informação para que as pessoas conheçam da cidadania, a criança e adolescente conheça que elas têm direitos, né. Para a gente é uma dificuldade muito grande, porque por eu não ser uma profissional, por exemplo, de um trabalho, algum programa específico, eu me preocupo, dependendo do que eu falar ali, existe um trabalho junto à família. Eu fortalecer a criança ou adolescente no momento que o trabalho social é no outro sentido, está fortalecendo os pais, naquele momento preciso dos pais serem fortalecidos e levar a informação que pode tumultuar o trabalho deles, né? O adolescente entender de uma maneira equivocada e acabar usando isso para poder se valer só dos direitos, esquecendo que ele tem deveres também. Então é uma preocupação nesse sentido do suporte técnico do profissional para poder a gente em conjunto trabalhar e manter essa conexão, esse contato, e um contribuindo com o trabalho do outro. Edlamar, a gente tem um dado aqui preocupante de que em 2023 o Brasil registrou uma média de 196 casos de violência física por dia envolvendo crianças e adolescentes. E quais são os tipos de violência que você vê no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua experiência, e como que o Conselho age nesses casos? Existe violência física e as violências físicas, na maioria, recaem sobre crianças pequenas, intrafamiliar, né, são os pais, quem deveria proteger, que são os violadores de direito, violências sexuais também nesse âmbito familiar, negligências, muitas denúncias de negligência, e a negligência é uma forma de violência porque a negligência ela expõe a criança em questões de não são levadas para acompanhamentos médicos, não são acompanhadas nas matrículas escolares, na frequência escolar, e isso tudo acaba sendo um prejuízo para o desenvolvimento dela. Então, violência, castigos vexatórios, humilhantes, são todas formas de violências que chegam no Conselho Tutelar, que é o que eu falo, que precisa de um trabalho preventivo, precisava fortalecer, investir no trabalho preventivo para as pessoas saberem que as práticas que estão sendo realizadas com as crianças se tratam de crimes. E crimes que vão comprometer o desenvolvimento da criança. E recentemente o tema de adultização infantil ganhou grande repercussão na internet, principalmente, e o Conselho já recebeu denúncias desse tipo? Já aconteceu? Vocês já viram casos desse tipo? Tem várias formas de adultização. O trabalho infantil é uma adultização, é atribuir à criança ou adolescente a função de prover a família, né, quando eles não estão preparados para aquele momento, naquela atuação. Adolescente pode trabalhar na forma de aprendiz, os 14 anos, o 14 a 16, ele pode trabalhar, mas tem um limite de especificidade, do que ele pode atuar, né? Não pode ter trabalho noturno, insalubre, enfim, que vai afetar a questão do desenvolvimento psicológico dele, né? Vendendo bebidas, por exemplo, não é um trabalho que um adolescente deve estar. Lavando carros, não, porque tem acesso a produtos químicos que vão afetar o físico da criança ou mesmo do adolescente. A adultização, crianças que fazem danças em redes sociais que os pais acabam incentivando. Na prática, no Conselho de Jacareí não chegou nada efetivo
nesse sentido, não. Mas se chegar, chegando, o papel é aquele, notificar os pais e orientar sobre o que está acontecendo, a notícia que está chegando. Se caracterizar crime, a gente vai encaminhar para o Ministério Público uma notícia de crime para poder tomar as ações que dizem respeito ao judiciário. Mas tem muitas formas de adultização, né? E a que a gente tem contato efetivamente é no trabalho, na exploração do trabalho infantil. Crianças cuidando de irmãos, cuidando da casa como se eles fossem as pessoas indicadas para se responsabilizar. Isso é uma adultização. E que acontece muito, né? Porque a criança contribuir arrumando a cama dela, né, naquela comunidade ali familiar, ela lavar o copo que ela usou, são coisas que faz parte da rotina da família, que é importante. Agora, atribuir a responsabilidade dos cuidados de lavar roupa, cozinhar, isso já é uma adultização e é uma violência que precisa ser combatida. Edlamara, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Foi muito bom saber mais sobre tudo isso, que é um papo muito importante para toda a sociedade. Eu que agradeço, em nome do colegiado, agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando o que é o papel do Conselho Tutelar. O TV Câmara Entrevista de hoje chegou ao fim. Para conferir este e outros programas, basta acessar o nosso canal no YouTube. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais em @TV Câmara Jacareí e deixar sugestões de temas que gostariam de ver por aqui. Obrigada pela audiência e até a próxima.